Oi, queridos, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus porque nós estamos aqui mais um domingo. Nós estamos aqui acabando de orar, consagrando a Deus esse tempo, pedindo a bênção dEle sobre nós que estamos aqui para prestar culto, e sobre você, sobre sua casa, sobre a nossa igreja, a Igreja Batista do Frade, que está vivendo esse tempo tão difícil. Obrigado, queridos. E é com muito prazer que eu me dirijo a você, que eu convido a você a gente prestar culto junto, que eu convido você a nós buscarmos ao nosso Deus juntos, buscar para o nosso alimento, para o nosso refrigério, buscar direção para a nossa vida, buscar abrigo para a nossa alma, e buscar também socorro para quem precisa, clamar por essa situação de saúde, pela situação das igrejas. Então vamos colocar isso tudo diante de Deus. Se você tem um pedido particular, uma intenção em particular, você vai poder fazer isso também, e com a certeza de que Deus está te ouvindo, acolhendo a sua oração, sua necessidade, seu clamor. Vamos falar com o nosso Paizinho do céu, nosso Pai querido. Nosso Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Nós pedimos a Tua graça, a Tua presença. Queremos sentir a alegria da Tua presença. Queremos sentir, ó Deus, o revestimento do Teu Espírito. Para o que nós vamos fazer? Nós vamos Te entregar louvores, nós vamos Te entregar oração, nós vamos buscar alimento do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para proclamar a Tua palavra, para anunciar, ó Deus, a Tua salvação, para anunciar as Tuas verdades, as Tuas maravilhas, para dizer, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor continua convidando homens e mulheres, pecadores como nós, como eu, à reconciliação, ao encontro amoroso e prazeroso, a uma entrega de vida aos Teus cuidados, aos ternos afetos dos Teus cuidados. Deus, nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. O Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa família, o Deus da nossa casa. Te consagramos nosso lar, nossa família. O Senhor é o Deus da nossa igreja, o Senhor é o Deus da criação, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, exaltado no céu e na terra, ó Deus. As Tuas obras te louvam, a Tua glória, o Teu poder falam de Ti, ó Deus. Toda a terra está cheia da Tua glória, ó Deus. Seja bendito, seja glorificado, seja exaltado, em nome de Jesus. E aqui também estamos, nosso Deus, para rogar o Teu favor, a Tua graça, por aqueles que sofrem, ó Deus, por qualquer razão, mas em especial nós pedimos por aqueles que estão hospitalizados, por conta dessa pandemia. Nós lembramos de tantos, nosso Deus, cujas famílias clamam, ó Deus, o Teu favor através de nós. Nós colocamos aqui os pedidos que têm chegado na igreja, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia das famílias, tem misericórdia dos enfermos. Vá ao encontro, ó Deus, dos que estão trabalhando na saúde, na segurança, dando amor, dando sabedoria, ó Deus, renovando o ânimo e zelando por sua integridade física, por sua saúde, para que possam, meu Deus, cuidar, ó Deus, para que possam, meu Deus, por um propósito divino, ser agentes do Senhor na preservação da vida e na restauração da saúde. Assim nós consagramos este culto, assim nós pedimos a Tua bênção. Abençoa cada lar, onde a Tua palavra, os Teus louvores estão, ó Deus, entrando neste momento. Unge o Teu servo, o irmão Joelso, reveste com poder e dá graça a ele, ó Deus, para ministrar também a música. Em nome de Jesus, nós Te consagramos este culto, nós pedimos a Tua bênção. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Nosso irmão Joelso vai estar aqui cantando e tocando, e a gente vai tentar acompanhar alguns dos nossos hinos.
quem é da igreja, do frade, né, tem prazer quando vê esse irmão. Pode chegando para cá, minha amada, com o seu violão, porque Deus deu esse dom, esse talento, né, esse irmão, e é gostoso cantar os hinos, né, tanto os antigos quanto os novos. É um prazer, meu amado irmão Joelson. Deus te abençoe, querido. Fique à vontade para você se comunicar com a igreja de Cristo, que é a sua igreja também, tá? E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Boa noite. Estaremos louvando a Deus através da música. Estarei solando o violão. Os irmãos podem ficar em oração.
graças a Deus. Dois hinos clássicos, né? Dois cânticos clássicos. E faz muito bem, né? A gente ouvir a voz do violão. E eu imagino que os irmãos estivessem cantando, né? Mesmo que não saltasse a voz, né? Estava aqui cantando, e como eu estava cantando aqui, esses cânticos. Meus amados, nós vamos ler o Evangelho, nós vamos ler a Palavra de Deus, dessa vez, no livro de Mateus, no capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura que está a partir do versículo 38 até o versículo 45. E nós vamos a uma breve reflexão na palavra. Esse texto na minha Bíblia, ele tem um título. O título é colocado posteriormente na Bíblia, assim como a divisão dos versículos, para ajudar a fixar, a entender, né, a Bíblia. E na minha Bíblia o título é O Milagre de Jonas, o milagre do profeta Jonas. Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 38. A Bíblia diz assim: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele, Jesus, lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Uma palavra dura, uma palavra difícil, né, de digerir para quem ouve. E uma palavra que, para nós, né, ela traz uma reflexão, um alerta. É uma palavra muito desafiadora, e com a graça de Deus, contando com o agir do Espírito Santo sobre mim, né, que está falando, e sobre os irmãos que estão ouvindo, eu quero pensar um pouquinho nesse texto da Bíblia e aplicar a nossa realidade. Meus irmãos, a Bíblia acabou de dizer que Jesus, tendo feito muitos milagres, Jesus tendo ensinado a muitos, Jesus tendo pregado, Jesus tendo demonstrado, né, por sabedoria, por palavras, por atos, que Ele era o Cristo de Deus, pelas coisas que Ele fazia, pelas coisas que Ele falava, pela maneira como Ele mostrava a Deus. Diz a Bíblia que muitos se convertiam a Ele, e outros tantos, né, o rejeitavam. E especialmente de um grupo, de 2 seitas religiosas, de 2 grupos religiosos, os escribas e os fariseus, especialmente esses 2 grupos que eram dotados das pessoas mais cultas,
mais aprofundadas na tradição da igreja, mais aprofundada na Bíblia do Antigo Testamento. Exatamente os escribas e fariseus, querendo sempre colocar Jesus à prova e querendo sempre, cada vez mais, se colocar em oposição a Cristo e não tendo nenhum entendimento, né, das Escrituras de acordo com aquele que era a própria Escritura encarnada, que é Cristo. E esses dois grupos religiosos, esses dois partidos religiosos, então, dessa vez se chega para Jesus e com aquela hipocrisia, né, com aquele jeito falso, né, deles próprios, eles chamam Jesus de mestre, como outras vezes chamavam de bom mestre, e diz assim: nós queríamos ver algum sinal, alguma maravilha, algum milagre, alguma coisa extraordinária. Faça alguma coisa extraordinária, Jesus, para a gente te ver, para a gente crer no Senhor. E Jesus, que já tinha recusado a fazer coisas extraordinárias para convencer o diabo, quando foi tentado, estava lá no deserto, e o diabo propôs a Jesus a transformar pedras em pães. O diabo propôs Jesus a provar que ele tinha poder, que ele era o Filho de Deus, que ele era poderoso, ele se atirando, né, do precipício. Ou o diabo tentando Jesus dar a ele o que o próprio diabo não tinha, né, se Jesus se ajoelhasse aos seus pés. E Jesus que não cai nessa provocação. Isso para Jesus não é uma tentação, não é uma prova, é uma provocação. Jesus agora também não cai na provocação dos escribas e fariseus. Jesus sabia que não eram os sinais e maravilhas que iam fazer esses homens crerem nele, porque esses homens não criam porque não tinham visto em Jesus o que precisavam ver para crer. Na verdade, eles não criam porque eram cegos. Na verdade, eles não criam porque eram espiritualmente cegos. Na verdade, eles não criam porque eles eram espiritualmente corrompidos. Na verdade, eles não criam porque seu coração é mau, eram maus, né? Seus corações eram maus. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, irmãos, a Bíblia diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, as suas ações eram más, eram reprovadas diante de Deus. Então Jesus sabia, né, que aqueles religiosos, aqueles escribas e fariseus estavam ali para provocar, para tentar. E Jesus foge da provocação e da tentação, e ele diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. E ele diz assim: e nenhum outro sinal será dado senão do profeta Jonas. E aí, amados, eu quero parar aqui e depois continuar essa linha de raciocínio. Porque Jesus chama aquela geração, a geração iludida por aqueles partidos religiosos, por aqueles homens, escribas e fariseus? Por que Jesus chama aquela geração de geração má e adúltera? O que é uma geração? E o que é uma geração má e adúltera? Uma geração, irmãos, o nosso jeito simples de entender, uma geração é todo mundo que nasceu numa mesma época. Todo mundo que estava vivo ali, que nasceu numa determinada época, faz parte de uma geração. Então, num certo sentido,
a minha geração é todo mundo que está vivo, ou a minha geração, mais especificamente, é todo mundo que nasceu na década de 1970. Eu nasci na década de 1970, no ano de 1971. Então eu sou parte daquela geração de 70, mas também faço parte dessa geração atual, dessa geração que está viva, que pega aí desde as crianças até os velhinhos. E Jesus diz que no tempo dele, no tempo que ele estava vivo, aquela geração, não são todas as pessoas, mas era uma característica da maioria, aquela geração, Jesus disse que era uma geração má e adúltera. Por que Jesus disse que era má e adúltera? Porque Jesus está falando para judeus, para o povo escolhido, para o povo a quem Deus tinha se derramado em revelação, em sinais e prodígios, desde a criação, desde o dilúvio, desde Abraão, Isaac, Jacó, e desde os profetas, e desde os reis, desde os juízes, e agora Jesus aparece Ele mesmo, Deus encarnado. E essa geração, boa parte dessa geração, vai rejeitar a Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, E Jesus diz assim: então não vou dar outro sinal para essa geração má e perversa. O sinal que eles têm, que eles vão ter, é o sinal do profeta Jonas, que Jonas foi engolido pela baleia e ficou lá, dado como morto. E depois Jonas ressurge, a baleia coloca ele de volta, E aí Jonas vai lá em Nínive pregar. E Deus tinha pedido a Jonas, O pedido de Deus não é pedido, irmãos? É ordem. Deus tinha dado ordem a Jonas e a Nínive pregar por 3 dias. E Jonas vai e prega por 1 dia. E aquela pregação de 1 dia de Jonas, através da pregação, Deus agiu. E aquela geração se converteu. Na geração seguinte, Naum prega, e a geração não se converte, e Deus destrói Nínive. Mas nos dias de Jonas, aquela geração se converte, e Jesus diz assim: está aqui alguém que é maior que Jonas, é mais que Jonas. Jesus não pregou 1 dia, Jesus pregou por 3 anos inteiros, dia e noite, com pregação, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Pessoas eram transformadas, até ressuscitadas, pessoas eram curadas, enfim, e o que se ouviu da boca de Jesus, nunca ninguém ouviu. E Jesus cita outro exemplo a partir do versículo 42 do texto que nós lemos. A rainha de Sabá, que ouviu falar de Salomão, não acreditou que num lugarzinho tão pequeno poderia ter alguém com tanta sabedoria. Então ela mesma vai ao encontro de Salomão e fica encantada com a sabedoria de Salomão. E Jesus diz assim: está aqui alguém que é maior que Salomão. E aí Jesus diz assim, então Jesus agora faz uma profecia. Um demônio, um espírito mau, quando ele habita uma pessoa e ele é expulso, ele viaja procurando um lugar para ele, e não achando, ele volta para aquela casa, para o corpo daquela pessoa, para a vida daquela pessoa. Ele vem habitar naquele corpo, ele vem atormentar aquela vida, mas ele não vem mais sozinho, ele traz 7 espíritos piores do que ele, e encontra aquela casa vazia, varrida e arrumada. E Jesus diz assim: é isso que vai acontecer com esta geração. E a Bíblia diz assim, o estado daquele homem, aliás, o estado não, Jesus diz assim no versículo 45, e são os últimos atos, as ações, as atitudes desse homem piores do que os primeiros. E Jesus arremata
essa palavra dizendo assim: assim acontecerá também a esta geração má. Jesus diz assim, né? Aquela geração que era má e perversa, Jesus diz assim, ela vai ser ainda oprimida por Satanás, ela vai ser iludida, enganada por Satanás, ela vai ser ainda mais cega por Satanás, pelo diabo, e as ações, os atos, as atitudes daquela geração vai ser ainda pior. Jesus não profetiza uma palavra ali encorajadora. Jesus não faz um diagnóstico, um prognóstico, né? Como é que a gente vai dizer? Otimista. Não, infelizmente. Jesus diz assim, infelizmente, para essa geração má e perversa, que viu tanta coisa, que ouviu tanta coisa, de tudo que foi feito ali, vai acontecer pior. E elas vão reagir, se tornando também uma geração ainda mais perversa, ainda mais adúltera, ainda mais, vamos dizer assim, má, com um coração pior. Meus amados, é assim que Jesus descreve a geração do seu tempo. O apóstolo Paulo também, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo também descreve a sua geração. Ele alerta para Timóteo que nos últimos tempos, no tempo dele, de Timóteo, estavam aparecendo pessoas com características de homens maus e perversos. Ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E essas pessoas vão ter aparência de piedade, vão ser membros de igreja, vão estar lá na frente pregando, cantando, ministrando, trabalhando nas atividades e nos serviços da igreja com aparência de piedade, mas negando a eficácia da fé, negando o testemunho de Cristo, não dando nenhuma evidência de que foram convertidos, de que o Espírito Santo habita neles. Aí o apóstolo Paulo diz assim: desses tais, Timóteo, você se afasta. E Paulo continuou dizendo assim: eles são como Jambres e Jambres, que resistiram a Moisés. Eles são corruptos de entendimento e reprovados na fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles, como foi também de Janes e Jambres, né? Eles também serão reprovados e vai ficar evidente, né, que eles não tinham nada de piedade, nada de fé, nada de cristianismo. Meus irmãos, a leitura que o Senhor Jesus faz da sua geração não é uma leitura encorajadora, não é uma leitura otimista, não é uma leitura de uma geração que serve de modelo para a nossa geração. A leitura que o apóstolo Paulo faz da sua geração, anos mais tarde, também não é otimista, também não é boa. E lendo esses textos na Bíblia, fica para nós, irmãos, uma reflexão, um alerta, um desafio, de pensar como é que é a nossa geração. Que geração é essa nossa? Como que se caracteriza essa geração? Como ela vive? Que valores ela cultiva? Que valores ela preserva? Que valores ela inspira? Que atos, que atitudes, que ações nós vemos nesse mundo, nesse tempo presente, nesse
nesse conjunto que nós chamamos de geração, as pessoas desse tempo. Que geração é essa nossa? E que evangelho é esse que nós vivemos? Que religião é essa que nós praticamos? Que igreja é essa que nós fazemos parte? Meus amados, eu diria que nós vivemos uma geração que gosta de sinais, que aprecia espetáculo, que é dada, que é afeita aos espetáculos, que gosta de mídia, que gosta de aparência, que gosta de popularidade, que gosta dos likes, das curtidas, que gosta das facilidades, que gosta da popularidade. Essa geração que é chegada aos prazeres, essa geração que não é chegada à cruz, ao sofrimento, ao silêncio, a morrer para si mesmo, não é chegada à disciplina, não é chegada às tribulações, não é chegada às provas, não é dada ao discipulado. Esse tempo presente cultiva valores avessos aos valores de Deus. Esse tempo presente cultiva situações e relacionamentos que são contrários aos costumes propagados pela palavra de santidade mesmo. Que geração é essa nossa, meus amados? Que tempo é esse que a gente vive? E que evangelho é esse que a gente vive? O desafio, meus amados, que nós temos quando lemos o evangelho, quando lemos a palavra como acabamos de ler, é a gente não se conformar com essa geração, é a gente não se conformar com esse mundo, como diz a palavra. Romanos 12, a partir do versículo 1, especialmente 1 e 2, ao que vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E que vocês não se conformem com essa geração, que vocês não se conformem com esse mundo, mas que vocês se transformem. Mas transformai-vos, que a gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue mudar o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, sem dúvida, nós exercemos e sofremos influência do meio onde nós vivemos. Sem dúvida que eu sofro influência dessa geração. Sem dúvida que eu sofro influência desse meio. Sem dúvida que esse meio me apresenta propostas e convites e desafios e apelos que são contrários ao convite do Evangelho, que são contrários aos valores de Deus. Nós vivemos uma geração que é contrária ao Evangelho. E nós vivemos o desafio de, lendo o Evangelho, voltar para o Evangelho, voltar à devoção, voltar à disciplina, voltar ao discipulado, voltar, meus amados, a uma vida devota à oração, à reflexão na palavra, ao convívio da comunidade, que é a comunhão, ao testemunho, porque somos testemunhas de Cristo. Que geração é essa? E que evangelho é esse que você vive, meu amado? Que evangelho é esse que eu vivo, minha irmã? Que evangelho é esse? Que tempo é esse? O meu desejo e oração é que o Espírito Santo esteja incomodando a cada um de nós, incomodando mesmo. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando, convencendo, tirando alguma coisa que embaça a nossa visão, tirando alguma cegueira espiritual que possa haver, e que nesta noite Deus possa estar trazendo despertamento, renovação, que Deus possa estar trazendo um entendimento novo, atitudes novas, uma disposição nova, que Deus possa estar avivando ou reavivando a sua vida e a sua fé. Que você possa olhar para você mesmo
para você mesmo e se responder: que evangelho é esse que você crê? Que religião é essa que você pratica? Que vida cristã é essa que você tem? Essa vida cristã está recheada de oração, de reflexão na palavra, de submissão à comunidade, à comunhão em Cristo. Essa vida que você leva, ela é uma vida de discipulado, em que a gente aprende com Cristo, nosso mestre, ou nós queremos apenas espetáculos? Nós queremos ver apenas os sinais, os cultos como shows, as igrejas, templos lindas, e tudo acontecendo ali só para a gente apreciar, só para a gente digerir, só para a gente consumir. Que não seja esta a sua realidade, meu irmão, minha irmã. Que você tenha sede de Deus e que você tenha desejo de Deus e que você tenha disposição para tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Jesus falou que o sinal que aquela geração precisava seria dado, e já nos foi dado, irmãos. Jesus Cristo morto e ressuscitado é o sinal que você precisa, é tudo o que você precisa. Meus irmãos, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como estão as suas obras, meus irmãos? Meu irmão, minha irmã, cuidado para não acontecer com você que uma vez foi liberto do domínio do pecado, do domínio de Satanás, de agora você voltar para o pecado, de voltar para Satanás, e agora Satanás te oprimir com 7 espíritos piores do que aqueles que um dia habitou em você. E a Bíblia diz: quem vive essa realidade, os atos, as atitudes, as ações, a devassidão, a perversidade, a imoralidade, a indecência, a corrupção, os atos dessa pessoa são piores do que os primeiros. Os últimos são piores do que os primeiros. Mas que Deus possa, ao contrário, Ele está nos renovando a nossa mente de dia em dia, que Ele possa estar nos purificando, como Malaquias clama a Deus, que Deus purifique o seu povo, que lave com isopo. Isopo, irmãos, é como se fosse a água sanitária daquele tempo, o cloro daquele tempo. Que Deus nos limpe, nos lave, como Ele promete, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, Ele nos torna mais alvos que a neve. Meus amados, olha para a sua vida, olha para o seu testemunho, olha para a sua relação com Deus. Que relação é essa? Não se amolde a esta geração que é indiferente ao Evangelho, que é indiferente a Cristo, que gosta de espetáculo. Que não seja isso a sua realidade, a minha realidade. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida. Que Deus tenha misericórdia da Igreja Batista do Frade. Que Deus tenha misericórdia da igreja dele no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque nós habitamos numa geração, no meio de uma geração também corrupta. Também habitamos, ó Deus, no meio de uma geração que é incrédula e má. Nós habitamos, ó Deus, numa geração que é adúltera, como o Senhor fala através de Cristo. Nós habitamos, ó Deus, numa geração, como o Senhor fala através do profeta Isaías, uma geração de lábios impuros. Tira a impureza dos nossos lábios, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, Deus. Tira as barreiras, Deus, que nos impedem, ó Deus, de saltarmos para o Teu colo, para a Tua presença, para a Tua graça. Livra-nos, ó Deus, daquele estado primitivo que nós estávamos. E livra-nos, ó Deus, da condenação de um estado ainda pior e de uma morte eterna.
tem misericórdia dos que ouvem a Tua palavra hoje. E não permita, ó Deus, que as pessoas ouçam a Tua palavra só por curiosidade, nem com indiferença, mas que ouvem, ó Deus, com interesse verdadeiro, com fervor genuíno, que ouçam, meu Deus, com um propósito santo e bendito, que é, ó Deus, ajustarem a sua vida de acordo com a Tua palavra. Santifica-os na verdade, Senhor. A Tua palavra é verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado, minha amada, fica com essa reflexão para essa semana, por favor. Que geração é essa? Que tempo é esse? Que mundo é esse? Que valores é esse? E como é que você está vivendo a sua fé? A sua fé é contrária a isso tudo? Ou você tem abraçado tudo? Você tem aceitado tudo? E você tem achado tudo normal? Você é só mais um na multidão aí, né? Jesus nos chamou para ser sal e luz. Jesus nos chamou para sermos testemunhas dele, carta aberta de Cristo, para viver o Evangelho, para fazer diferença nessa geração. Creia que Deus está te chamando para fazer diferença nessa geração, para a glória dele, em nome de Jesus. Joelson vai cantar de novo e a gente deixa aqui os pedidos de oração. Meus irmãos, chegou hoje, tem chegado, chegou no grupo, né, de transmissão nosso aí, pedido de oração em favor de uma pessoa que é o Thales. Thales, conhecido de muitos, é um homem público, um jovem ainda. Thales está internado de Covid e o estado de saúde do Thales inspira cuidados, oração, clamor, fervor, não só por ele, mas por ele especialmente, né, que muitos estão clamando. Eu particularmente tenho tido o privilégio, né, de conhecer sua esposa, sua filhinha, que é uma bebezinha recém-nascida. Que Deus tenha misericórdia da vida de Thales e que Deus transforme a vida de Thales, não só na saúde física, mas em tudo, porque é uma pessoa de um bom coração, uma pessoa temente a Deus, que tem uma esposa temente a Deus. Deus tenha misericórdia dele e de todos que sofrem, de todos que choram, de todas as famílias, né, que estão vivendo esse drama dessa pandemia. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Vamos cantar, meu amigo Clência, por favor, toma o seu lugar, querido. Nome
Toca mais uma, meu, por favor. Isso, para a gente se deliciando, né? Dá um tchau aí pra eles. Tchau.